Esta é a WBCQ, o rádio trazendo ao mundo a última chance, direto de Monticello, Maine, Estados Unidos. O desejo de todo cristão ao longo dos últimos 2000 anos é de ver o retorno do Salvador e de estabelecer seu reino eterno aqui nesta terra, e os acontecimentos no mundo revelam que isso acontecerá muito em breve. Continue ouvindo para aprender como você pode se preparar espiritualmente para os eventos finais desta terra. Rádio WLC, preparando um povo para viver no reino terrestre de Yahweh, que será estabelecido em face do iminente retorno de Cristo. Olá, você está ouvindo a Rádio WLC. Eu sou seu apresentador Cris Deluca e comigo aqui está o Will Santos. Bem-vindo e obrigado por se juntar a nós no programa de hoje. Tanto no World Last Chance, bem como em nosso site e em nossos programas de rádio de ondas curtas, nós trabalhamos para trazer a você as últimas notícias e verdades, não só das escrituras, mas também por meio de eventos que apontam para a proximidade do retorno do Salvador. E o programa de hoje, a Bíblia apoia a teologia da unicidade? Quanto mais perto nos aproximamos do fim, mais o céu está derramando novos raios de luz. Estamos vivendo no tempo em que Isaías viu quando ele disse: Yahweh te guiará continuamente, fartará tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para que o país se torne habitável. E isso é o que está acontecendo agora. À medida que os indivíduos estão despertando e se voltando para as Escrituras como nunca antes, e novas verdades estão sendo reveladas, assim como verdades antigas e perdidas que foram envolvidas pela tradição e pelo erro. Neste momento, elas estão sendo completamente restauradas. E algumas dessas verdades podem ser muito chocantes. Sim, com certeza podem. Você sabe o que é uma mudança de paradigma, Chris? Claro que sim. É uma mudança radical de pensamento. Frequentemente, ela ocorre a partir de um ponto de vista amplamente aceito para outro drasticamente diferente. Se a mudança de paradigma for bastante considerável, pode fazer com que você se sinta como se você estivesse atordoado ou procurando entender o que realmente aconteceu. Você já passou por alguma mudança de paradigma, Chris? Sim, acho que eu tinha uns 14 anos. Você provavelmente sabe, Will, como Napoleão Bonaparte é amplamente considerado como tendo sido um homem de uma baixa estatura? Sim, e nós até dizemos aqui no Brasil que uma pessoa baixa, que é excessivamente agressiva, tem um complexo de Napoleão. Bem, minha primeira mudança de paradigma ocorreu quando eu descobri que Napoleão tinha, na verdade, 1,70 m. Isso seria 5,7 pés, em homenagem aos nossos amigos canadenses e americanos. Sério? Eu achei que ele tinha apenas tipo 1,57 centímetros ou 5,2 pés. Eu sei, mas ele não tinha. E isso abalou profundamente a minha visão de mundo de um adolescente. Napoleão tinha uma altura mediana, se não um pouco acima da média para um homem europeu do século XVIII. Isso é incrível. Então, foi apenas o quê? Propaganda dos britânicos, o diminuindo, dizendo que ele era mais baixo do que realmente era? Acho que foi isso. Ou, no momento da sua morte, a sua altura pode ter sido registrada em polegadas francesas, que na época eram mais longas do que as britânicas. Isso pode explicar essa discrepância, mas seja o que for, ele era consideravelmente mais alto, cerca de 12 centímetros mais alto do que as pessoas geralmente dizem que ele era. E isso certamente mudou minha visão do camarada. Uma das maiores mudanças de paradigma que tive em um passado recente foi aprender que o Salvador, apesar de ser o filho unigênito de Yahweh, era e é totalmente humano. Sim, isso foi surpreendente para mim também. Passar a ver Yahushua de um ser divino para um ser totalmente humano, e não como uma combinação estranha e mística dos dois, exigiu de mim um ajuste mental. E eu só gostaria de dizer, pensando em nossos ouvintes, que se este é um conceito novo para você, por favor, não nos deixe de escutar
só porque você discorda. Como o Will disse há pouco, e eu direi novamente, a verdade suporta o peso da investigação. E existem evidências bíblicas sólidas que provam que o Salvador é totalmente humano. Existem também razões teológicas pelas quais isso era necessário. Certo? Portanto, não rejeite a ideia sem estudá-la por si só. Temos artigos e vídeos em nosso site, bem como programas de rádio anteriores que estudam este tema com muita profundidade. Sendo assim, querido ouvinte, estude por si só, porque se estivermos certo, isso é algo que você também precisa saber. Will? Obrigado, Chris. Sim, e foi muito chocante aprender que a doutrina de uma divindade trina surgiu centenas de anos após a morte de Cristo, que foi adotada do paganismo e que alguns dos primeiros cristãos foram realmente martirizados por se recusarem a aceitar essa mudança de doutrina. A Trindade passou a ser vista como o alicerce sobre o qual o próprio cristianismo é construído. E então, quando isso é mostrado como uma mentira do diabo, os efeitos em cascata são de longo alcance. À medida que todos estudam esse assunto, as perguntas surgem naturalmente. Hoje eu gostaria de analisar o que a Bíblia tem a dizer sobre essa ideia de que o Pai e o Filho são a mesma pessoa. Uma pessoa sendo duas? Alguém ainda acredita nisso? Como trinitariano, fui ensinado que eles existiam com um só propósito, mas que não eram necessariamente a mesma pessoa ou entidade. Não, e existem pessoas que acreditam e ensinam que eles são um e o mesmo ser. Na verdade, é um ensino comum entre as igrejas pentecostais. Eles se referem a isso como teologia da unicidade. Teologia da unicidade? O que é isso? Bem, basicamente, eles ensinam que Deus é apenas uma pessoa e negam a Trindade. Mas então seguem em outra direção, onde eles afirmam que o Deus da Bíblia se manifestou como o Pai na criação, que está registrado no Antigo Testamento. Ele então se manifestou como o Filho para redimir os pecadores e, finalmente, ele se manifesta como o Espírito Santo para a revitalização dos pecadores. Mas ele ainda é apenas um ser. Então, basicamente, houve uma divisão no trinitarianismo. Não, na verdade não. Essa foi apenas outra maneira que Satanás usou para causar confusão na mente de todos. Agora, se alguém que está nos ouvindo não acredita dessa forma, eu te peço que continue nos ouvindo. Pegue uma caneta e papel, pois estaremos abrindo em muitas passagens diferentes das Escrituras. Se você tiver a chance de compartilhar a verdade com alguém que acredita na teologia da unicidade, você irá querer ter esses textos porque as Escrituras deixam claro que eles são dois seres distintos. Vamos começar com João 16:13. Esta é uma promessa que todos podemos clamar quando nos deparamos com novas ideias. Não permita que Satanás te deixe com medo, só pelo fato de você considerar uma nova luz, pois você não vai ser enganado contra a sua vontade. Mas precisamos considerar novas ideias com uma mente aberta. Assim que você encontrar, Chris, leia esse verso para nós. Ok. Quando vier, porém, o Espírito da Verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. É meu desejo e oração que todos os nossos ouvintes deixem de lado todas suas suposições, tradições acalentadas e ideias pré-concebidas. Aceite o que as Escrituras estão te dizendo exatamente como o que acabamos de ler. E você achará a verdade, porque o Espírito de Yah fará isso por você. Bem, nós vamos passar por tantas outras passagens diferentes que eu decidi imprimir os versículos para que possamos economizar tempo. Ótimo, obrigado. Vamos dar início. Para começar, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta para aqueles que acreditam que o Pai e o Filho são o mesmo ser. Se o Pai e o Filho são literalmente o mesmo ser, como é que o Filho pode ser tentado e o Pai não? Por que Yah não pode ser tentado, mas Yahushua claramente foi? Qual é o primeiro versículo que você tem aí e onde ele é encontrado, Chris? Tiago 1, versículo 13 diz: Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Yahuwah, porque Yahuwah não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Eu diria que isso está bem claro, Yahuwah não pode ser tentado. E ainda assim, Yahushua claramente o foi. Leia agora o próximo versículo. É o de Marcos 1, 12 e 13. Ao falar de Yahushua, ele disse: E logo o Espírito o impeliu para o deserto,
onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Mateus 4, verso 1, se refere ao mesmo evento. Diz: a seguir foi Yahushua levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E qual é o próximo? Lucas 4, versículo 1 e 2 diz: Yahushua, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Continue. Hebreus 2, 17 e 18 diz: por isso mesmo convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Yahuwah, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. E o último? Hebreus 4,15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Então, claramente não podemos ter as duas coisas. Não temos condição de dizer que Yahuwah não pode ser tentado, e então dizer que ele é o mesmo que o Filho, porque, obviamente, o Salvador foi tentado. Nós temos 5 pessoas diferentes relatando nas Escrituras e afirmando que Yahushua foi tentado, mas que ao Pai isso não lhe seria possível. Então, obviamente que eles não podem ser a mesma pessoa ou o mesmo ser. Tudo bem, aqui eu tenho mais evidência de que o Pai e o Filho não podem ser o mesmo ser, uma vez que o Pai sabe a hora da volta do Salvador, mas o Filho não. Quais versículos você tem aí, Chris, nas anotações que eu te passei, que falam sobre isso? Marcos 13, versículo 32 diz: mas, a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. E Mateus 24, versículo 36 diz exatamente a mesma coisa. Mas, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Então, novamente, 2 pessoas testificam dentro das Escrituras que relatam da diferença entre o Pai e o Filho, e de que o Pai sabe quando Yahushua retornará, mas o Filho não. A seguir, e esta é uma das maiores provas de que o Filho não é o mesmo ser que o Pai, é que o Pai é imortal. Então, por definição, ele não pode morrer. Mas o Filho, infelizmente, teve que passar por essa experiência dolorosa. Leia, por favor, 1 Timóteo 6, versículos 13 a 16. Paulo sempre escreve parágrafos longos dentro de sua visão de mundo. E então eu gostaria de colocar isso no contexto. Comece a ler, por favor. Ok. Exorto-te perante Yahuwah, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Yahushua, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Yahushua Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Ninguém, nem mesmo o trinitário mais ferrenho, ousaria dizer que apenas o Filho e não o Pai é galardoador da imortalidade. Claro que não. Ou como ele poderia ter morrido na cruz? Certo, somente é um adjetivo restritivo e então, na oração, o único que possui imortalidade deve estar se referindo a ninguém menos que o próprio Pai. Para não sair pela tangente, é essa passagem que também estabelece que as almas não são naturalmente imortais e de que não iremos para o céu ou para o inferno quando morrermos, mas sim dormiremos na sepultura até que Yahushua o ressuscite em seu retorno. Eclesiastes 9, versículos 5 e 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol.
Essa é uma ótima passagem e a Bíblia é clara. Somente Yahweh é revestido da imortalidade. Se o Salvador fosse o galardoador da imortalidade, ele não poderia ter morrido por nós. Que tal se alguém te dissesse: sim, mas ele deixou de lado a sua imortalidade? O que você diria? Imortalidade é imortalidade. E você tem ou não tem? Nenhum jogo de palavras com toda a habilidade poderia mudar esse fato. E as Escrituras deixam claro que apenas o Pai tem a imortalidade. Essa palavra é traduzida do grego atanásia, que significa literalmente isento de morte. E Yahushua foi isento da morte? Vamos ver o que as Escrituras dizem sobre isso. Qual é o próximo verso, Chris? Mateus 25, versículo 7. E Yahushua, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Entregou o Espírito é uma frase arcaica que descreve a última exalação de fôlego em face de sua morte. E qual é o próximo? Romanos 5, versículo 8. Mas Yahweh prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Em seguida, vem o capítulo 14 de Romanos, versículo 8 e 9. Aqui está sendo traçada uma diferença muito distinta entre a vida e a morte. Diz: porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Este é um ponto muito importante, e eu gostaria que isso ficasse gravado na mente de todos os nossos ouvintes. Sugerir que o Pai e o Filho são na realidade o mesmo ser, apenas cumprindo papéis diferentes, torna a crucificação uma mera falácia. Este é um bom ponto, Will. Isso se transforma em nada mais do que um mistério, não é mesmo? Se insistirmos no fato de que Yahushua é Yahweh, então também presumiremos que em seu papel como filho, Yahweh na verdade não morreu. Ele simplesmente fingiu sua morte, porque a imortalidade, por definição, é isenta da morte. Vamos considerar essa situação por um momento. Se Yahweh e Yahushua são o mesmo ser, Yahushua verdadeiramente não morreu por nossos pecados porque ele não poderia passar pela morte. Nossa, isso não seria uma negação da mensagem do Evangelho? Com certeza que sim. João 3, versículos 16 e 17 declara: porque Yah amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Yah enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Fecha aspas. Esta passagem apresenta claramente duas entidades separadas e com duas funções distintas. Yahweh deu seu único filho para fazer o quê? Para salvar o mundo. Para salvar o mundo de quê? Da morte, que é a justa punição pelo pecado. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Yah é a vida eterna em Yahushua Cristo, nosso Senhor. É simplesmente considerar uma grande controvérsia se eles forem o mesmo ser. Exatamente. E os desdobramentos do que ele faz ao Evangelho não são nada menos que pura blasfêmia. É isso. Temos que fazer uma pausa rápida, mas voltamos já já. Fique ligado! Você já se perguntou como é o Pai como pessoa? Todos nós já sabemos que ele é um ser onipotente e onisciente, mas o que eu estou falando é sobre sua personalidade. O que ele gosta? O que ele não gosta? Ele tem senso de humor? É muito fácil colocar Yahweh em um pedestal tão elevado e pujante que podemos começar a nos perguntar se ele realmente entende nossas lutas e nossas fraquezas. É importante saber quem é Yahweh e como ele é como pessoa, porque, depois que você o conhecer, você se apaixonará profundamente por ele e desejará fazer a sua vontade. E você não será capaz de renegar esse amor, pois o amor é a força mais poderosa do universo. O amor desperta amor no coração de outros. Este é o verdadeiro cerne da mensagem do Evangelho. Yahushua disse a Nicodemos: porque Yah amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E em seguida acrescentou: porque Yah enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele.
A Wordless Chance quer convidá-lo a se apaixonar pelo melhor amigo que você nunca teve. Nossos artigos, vídeos e programas de rádio são projetados para atrair corações a caminhar cada vez mais próximo do Pai. Visite-nos hoje e conheça o seu Criador de uma maneira totalmente diferente. Sua vida nunca mais será a mesma. Sabe, Will, que olhando para todas essas evidências do porquê Yahweh e Yahushua são dois seres distintos e não dois em um, como é frequentemente ensinado nos círculos pentecostais, é chocante que essa heresia, em particular, tenha ganhado tanta força para dar seus primeiros passos. A evidência das escrituras é esmagadora e é terrivelmente contra a chamada teologia unicista. Ah, e tem mais, muito mais. Por exemplo, se Yahweh e Yahushua são o mesmo ser e que atuam apenas em papéis diferentes, qual seria a razão de Yahushua dizer que Yahweh criou a humanidade? E por que ele não diz que ele mesmo assumiu esse papel? Eu nunca tinha pensado dessa forma. Yahushua teve a oportunidade ímpar de assumir que ele foi o criador da raça humana, mas ele não fez. Vamos ler Marcos 10, versículos 2 a 6. O que está escrito nesses versos? Ok. E aproximando-se, alguns fariseus o experimentaram perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele lhes respondeu: que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Yahushua lhes disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Yahweh os fez homem e mulher. Esta foi a oportunidade perfeita para Yahushua esclarecer as coisas. E o que ele faz? Ele aponta para Yahweh como o criador da raça humana. A mesma história aparece em Mateus 19, versículo 3 e 4. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? Ele não disse: eu os fiz homem e mulher, o que qualquer um de nós diria ao descrever alguns dos nossos feitos. Mais uma vez temos duas testemunhas nas Escrituras. O perfeito cenário para que Yahushua contasse a todos que ele era o Criador, mas ele não fez. Ele apontou a todos para o Pai como ele sendo o Criador, e não ele mesmo em uma função diferente, mas como um ser diferente como um todo. Outro fator a se ter em mente é que se o Pai e o Filho são literalmente o mesmo ser desempenhando papéis diferentes, por que Yahushua está constantemente se referindo a seu Pai como um ser distinto? Essa é uma boa pergunta, uma vez que Yahweh não brinca com os fatos, muito menos dificulta a compreensão de todos. Não, ele não dificulta em nada. Se Yahweh e Yahushua fossem literalmente o mesmo ser e desempenhassem papéis diferentes, seria falacioso da parte de Yahushua referir-se ao Pai como um ser distinto. Vejamos algumas passagens das Escrituras. O que diz a primeira, Chris? Ok. Ora, se Yahweh veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Este é o Sermão do Monte, Mateus, capítulo 6, versículo 30. Se eles fossem o mesmo ser, apenas assumindo papéis diferentes, Yahushua ainda assim poderia dizer: se eu assim vestir a erva do campo, quanto mais a vós outros, homens de pouca fé? Nessa você me pegou, Will. Afirmar que o Pai e o Filho são o mesmo ser, apenas atuando em papéis diferentes, é na verdade um conceito bastante pagão. Os cristãos costumam dizer que os pagãos adoram diversos e diferentes deuses, mas isso não é totalmente verdade, pelo menos não para todos os pagãos. Quando conversamos com muitos pagãos, o que eles normalmente dirão é que todas essas deusas diferentes são aspectos diversos do mesmo divino em sua forma feminina. Ou todos esses deuses diferentes são aspectos diversos de um Deus singular. É realmente um conceito bem pagão dizer que o Pai e o Filho são o mesmo ser, mas somente tendo aspectos e funções diferentes. Em todo o Novo Testamento, Yahushua está constantemente se referindo a Yahweh na terceira pessoa. Em Marcos 12, 27, Yahushua está discutindo a ressurreição com os saduceus e referindo-se ao Pai. Ele diz, abre aspas, ora, ele não é Deus dos mortos, mas o Deus de mortos e sim de vivos. Laborais em grande erro. Essa
É a mesma coisa que acontece em sua parábola da viúva e do juiz injusto, registrada em Lucas 18. Ele diz: não fará Yahweh justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Essa passagem está em Lucas 18:7 e ele aqui claramente não está se referindo a si mesmo. Se ele estivesse, ele teria dito: espere um pouco, mas eu certamente não farei justiça aos meus escolhidos, que a mim clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Mas não foi isso que ele disse. Não foi isso. Não há a menor consistência nas escrituras para afirmar que Yahushua e Yahweh são o mesmo, estando apenas em funções ou estágios distintos. Deixe-me te perguntar o seguinte, Chris. Se Yahweh e Yahushua eram literalmente o mesmo ser, por que Yahushua repetidamente se refere a Yahweh como seu Deus? Por acaso Yahweh tem um Deus? Isso não faz sentido, faz. Yahweh é Deus e ele não tem um Deus. Leia Mateus 27:46, pois esse verso é o próximo da lista. O que esse verso diz? Ok. Por volta da hora nona, clamou Yahushua em alta voz, dizendo: Eli, Eli, yama sabachthani? O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Faz algum sentido que Yahushua estivesse chamando a si mesmo se ele, na realidade, fosse Yahweh? De forma alguma. E isso ainda fica mais claro em João 20, versículo 17. Leia agora esse verso. Tá. Recomendou-lhe Yahushua: não me detenhas, porque ainda não subi para meu pai, mas vai ter com meus irmãos e dize-lhes: subo para meu pai e vosso pai, para meu Deus e vosso Deus. Essa é uma declaração muito enfática e que não deixa nenhuma dúvida, como também não faria sentido se ele estivesse se referindo a si mesmo. Como ele poderia ascender para ele mesmo? Não faz sentido. Realmente não. O Salvador repetidamente se referiu ao Pai como um ser distinto e separado de si mesmo. Em sua oração registrada em João 17, versículo 3, isso foi pouco antes de sua traição no Getsemane. Ele disse, abre aspas, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Yahushua Cristo, a quem enviaste. Muito claramente dois indivíduos distintos. E eu tenho outro ponto. O Novo Testamento registra várias orações de Yahushua. E se ele fosse realmente Yahweh, como ele estaria orando para si mesmo? Calma, Chris, que você está se adiantando um pouco. Me desculpe. Não, tudo bem. E você tem razão de que ele não estaria orando dessa forma, pois ele não precisaria se ele fosse o próprio Yah. Pule agora para o próximo verso e vá para esse aqui. Sim, esse. Leia, por favor. Ok. Aqui está falando sobre a ressurreição de Lázaro. E está em João 11, versículo 41 e 42. Diz: tiraram então a pedra. E Yahushua, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Se Yahushua, na verdade, fosse o próprio Yahweh e o criador da raça humana, a ressurreição de Lázaro teria sido a oportunidade perfeita para nos ensinar isso. Outra oração que não faz sentido se Yahushua é realmente Yahweh é encontrada em Mateus 11, 25. Ao lê-la, pergunte-se, se Yahushua é realmente Yahweh, por que ele está orando para si mesmo? Diz: por aquele tempo exclamou Yahushua: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, isso realmente não faria sentido se o pai e o filho fossem o mesmo ser. Mesmo no Getsemane, quando ele estava sob tanto estresse que literalmente ele suava sangue, algo que acontece apenas em extremas situações, e Yahushua dirige sua oração a Yahweh. Leia Marcos 14, 36. Tá. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. O filho estava aqui implorando ao pai, mas ainda rendendo sua vontade à vontade de Yah. Isso não funcionaria se a vontade do filho fosse a vontade do pai, porque eles eram o mesmo ser. Verdade, isso é verdade. Essa ideia seria um escárnio, não seria? Bem, eu acredito que eles são sinceros em suas crenças, mas eles estão sinceramente errados. O que João 17, versículo 1 diz?
Tendo Yahushua falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Novamente, dois seres distintos. Outro ponto é que as Escrituras afirmam muito claramente que é Yahushua quem julgará a humanidade e não o Pai. Essas declarações requerem que o Pai e o Filho sejam entidades distintas uma da outra. Você não pode ter a mesma pessoa julgando e não julgando ao mesmo tempo. Leia o próximo versículo, João 5, versículo 22. Tá. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Paulo, da mesma forma, distinguia claramente entre o Pai e o Filho. Em seu sermão aos atenienses na colina de Marte, ele deixa claro que os dois não são o mesmo ser. Leia agora, Chris, para nós, Atos 17:31. Tá. Porquanto Yahuwah estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão, Yahushua, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando Yahushua foi acusado de quebrar o sábado, após curar um homem no tanque de Betesda, ele fez uma declaração muito interessante e, novamente, traçando uma diferença distinta entre ele e o Pai. Você poderia ler para nós, por favor, João 5, 25 a 27. E observe quão distintos e diferentes esses dois seres são, porque aqui o Pai concede algo ao Filho. Isso não faria sentido se eles fossem a mesma pessoa. Comece a ler essa passagem, João 5, de 25 a 27. Ok. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Paulo, que aprendeu o evangelho direto de Yahushua, diz a mesma coisa lá em Romanos 2,16. Leia para nós, Chris, e nos diga o que ele diz lá. Ok. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar o segredo dos homens de conformidade com o meu evangelho. Yahushua julga por Yahushua. Se eles fossem a mesma pessoa, Paulo teria omitido essa frase. Ele repete esse pensamento em sua última carta a Timóteo, uma vez que ele sabia que logo morreria, e então deu a Timóteo um encargo solene. Nessa comissão, ele novamente diferenciou entre o Pai e o Filho. Comece a ler, por favor, Chris. Tudo bem. Está em 2 Timóteo 4, versículo 1 e 2. Ele diz: Conjuro-te perante Deus e Yahushua Cristo, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. Se o Pai e o Filho fossem literalmente o mesmo ser, Yahushua não se referiria repetidamente a Yah como seu Pai. Sim, e ele não é seu próprio Pai. Vejamos, Mateus 7,21 diz: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Isso é interessante porque claramente Yahushua estava na terra quando disse isso. E está dizendo que o Pai estava no céu enquanto falava. São dois lugares diferentes descritos na mesma cena. E isso não seria possível se eles fossem o mesmo ser. O que João 5,17 diz? Diz: Mas ele lhes disse: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. O Pai e o Filho laboram. Mas aqui parece que o trabalho deles é diferente. Finalmente, vamos ver como Yahushua repetidamente se refere a si mesmo. Se ele e o Pai fossem o mesmo ser, deveria haver algum indício disso. Mateus 16, 16 e 17. Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então Yahushua lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Eu não me importo como distorcem as Escrituras, mas Yahuwah não é seu próprio filho. Esta é uma passagem importante. Observe que Pedro afirma que Yahushua é o Filho do Deus vivo. E ele não diz que Yahushua é o Deus vivo.
Além disso, quando Yahushua confirma a declaração de Pedro, ele afirma explicitamente que seu pai é a fonte da revelação de Pedro. Esse é um bom ponto. Ao longo dos evangelhos, Yahushua foi repetidamente referido como o filho de Yahua. Lucas 1,35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado filho de Yahua. Esta foi a oportunidade perfeita para esclarecer que o filho que estava para nascer era o próprio pai. O anjo poderia ter dito: o ente santo que há de nascer será chamado Yahweh, mas ele não fez isso. Ele disse que seria chamado de filho de Yahweh. Yahushua foi chamado de filho de Yahweh porque ele literalmente o era. Ele foi concebido no ventre de Maria quando o espírito de Yahweh a velou. Foi esse evento milagroso que havia sido profetizado quase 1000 anos antes. Vamos ler o último versículo que você tem aí anotado, Chris. Salmo 2, versículos 7 a 9. Tá. Proclamarei o decreto de Yahua. Ele me disse: tu és meu filho. Eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Ao contrário do que os trinitaristas presumem, as Escrituras não ensinam que Yahushua existia antes de sua concepção. Mas nunca, em nenhum ponto, ele é apresentado como sendo o mesmo ser que o Pai. Ele é sempre o filho do Pai e o próprio Yahushua reconheceu seu Pai como superior a si mesmo. Você está ouvindo a Rádio World Last Chance, na WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador. A cada dia que passa, o céu tem revelado novas verdades, e cada nova preciosidade que surge revela mais e mais as facetas do amor divino. Uma nova recente descoberta revela o que sucederá com os perdidos durante o milênio após o retorno de Yahushua. Não é o que você pensa, mas mostra, como nunca antes, as profundezas infinitas do amor de Yahua. Romanos 5, versículos 6 a 8 afirma: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Yahua prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O destino dos perdidos durante o milênio revela que Yahua fará tudo o que estiver ao seu alcance para salvar o maior número de pessoas. Para obter mais informações, procure por O Milênio Revela o Amor de Yahua pelos Perdidos no www.worldlastchance.com/português. Amanda Taylor, de Saskatoon, Canadá, escreveu para nossa caixa de mensagens diárias. Ela diz: sempre esperei pela volta de Cristo, mas também sempre tive medo do tempo de angústia. Para ser honesta, seus programas sobre o futuro e o que vai acontecer durante as 7 trombetas têm sido muito difícil de escutá-los sem ficar apavorada. Estou angustiada com o que nos aguarda em um futuro bem próximo. Acima de tudo, tenho medo de ser enganada. Como posso evitar que isso não ocorra comigo nos dias que à frente estão? Em primeiro lugar, Amanda, deixe-me te dizer que você não está sozinha no tocante aos seus sentimentos quanto ao futuro. Não, ela não está. Eu tive meus próprios medos sobre o tempo de angústia. E talvez daqui a alguns dias possamos, quem sabe, ter um programa sobre como lidar com esse tipo de medo. Claro, e acho que isso seria uma ótima ideia. A pergunta de Amanda é muito prática. Como podemos evitar ser enganados nos dias que à frente estão? É uma ótima pergunta e as Escrituras fornecem instruções sobre como não sermos enganados. Bem, as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Com certeza, devemos sempre orar e pedir discernimento espiritual. Mas há outras coisas que podemos observar também. Vamos começar com Mateus 24. Pouco antes de sua morte, vários dos discípulos perguntaram a Yahushua: e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Você poderia, Chris, ler a resposta de Yahushua no versículo 4? Ok. Ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane.
Eu sempre fiquei intrigado com o fato de que quando os discípulos dizem, dize-nos quando sucederão estas coisas, e a primeira coisa que o Salvador diz é, vede que ninguém vos engane. Isso mostra que esse será um perigo muito que real. Sim, o versículo 5 nos diz especificamente como. Leia para nós, por favor. Ok. Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. É contra isso que devemos nos proteger, e o perigo é maior do que parece quando fazemos uma leitura bastante superficial desse texto. Existem duas aplicações para este versículo, e precisamos estar em guarda contra ambas. A primeira, é claro, são as pessoas que surgirão e afirmarão ser o Cristo. Será que eles realmente farão isso? Claro que sim. Na verdade, nos últimos séculos, cerca de 40 pessoas afirmaram que eles eram o Cristo reencarnado. Sério? Como quem? David Shayler, ele é um ex-agente do MI5 e criminoso condenado. Em 2007, ele diz à Gazeta de Notícias Diárias, abre aspas, eu sou o Messias e carrego comigo a chave da vida eterna. Ele afirma que foi crucificado em uma vida passada com uma coroa de espinhos. Ele mais parece um relógio cuco do que qualquer outra coisa, pois ele simplesmente está repetindo o que as escrituras dizem sobre o Messias. Ele não está sozinho, pois há também o americano Jim Jones, que foi responsável pelo assassinato em massa e suicídio de mais de 900 de seus seguidores, assim como o reverendo coreano Sun Myung-moon. Todos estes são cumprimentos das profecias proferidas por Yahushua. Mas há outra interpretação que é frequentemente negligenciada e que também é muito enganosa, ou seja, pessoas que se apresentam em nome de Yahushua. Pastores, professores de Bíblia, evangelistas? Todos esses são os falsos profetas, ou seja, lobos em pele de cordeiro. A palavra Cristo vem do grego Christos e significa simplesmente o ungido. Então qualquer um que venha e diga, eu sou o Cristo, não está necessariamente afirmando ser Yahushua reencarnado. Eles podem simplesmente estar afirmando que foram ungidos por Yah ou escolhidos por ele. Basicamente, isso pode servir para qualquer pessoa que afirma ser um representante de Cristo. Sim, e se a mensagem que eles trazem contradiz a palavra de Yah, eles são considerados falsos cristos. Na verdade, este é um perigo muito real. E quanto mais perto chegarmos do fim, mais preponderante será o perigo. Você poderia ler, Chris, Mateus 7, versículos 15 a 23? Aqui Yahushua está dando um aviso muito claro contra aqueles que vêm em seu nome e ainda assim desviam a muitos, assim como responderá à pergunta de Amanda. Ouça, caro ouvinte, porque Yahushua irá nos dizer como não sermos enganados. Diz, acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas, por dentro, são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém, a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Esse é o fim de todos os que afirmam ser representantes de Yahushua, mas que ensinam mentiras em seu nome. Eles não serão considerados dignos de adentrarem à presença do Pai. Mas você entendeu, Chris, como ele disse que devemos diferenciar os verdadeiros adoradores de Yah de quaisquer outros impostores? Devemos conhecê-los pelos seus frutos? Sim, perceba que ele não diz, pelos seus dons os conhecereis. Alguns ministros são muito talentosos em falar em público e muito persuasivos, e as pessoas gostam de ouvi-los. Alguns líderes da igreja são muito hábeis em levantar fundos e cumprir as metas de crescimento de igreja.
No entanto, eles não são todos aprovados por Iar ou mesmo enviados por ele. Nem mesmo se eles estivessem, para usar seu exemplo, alcançando as metas de crescimento de igreja? Satanás também pode abençoar seus seguidores. A mensagem de Apocalipse 18 é que todos os crentes devem sair de Babilônia. Isso significa que devemos deixar todas as religiões organizadas e até mesmo as denominações privadas. Não há exceções. Agora, se Satanás pode fazer com que as pessoas se mudem de uma igreja para outra, ele alcançará 2 objetivos. Primeiro, as pessoas que deixam uma igreja e se unem a outra não estão realmente deixando Babilônia. Elas estão simplesmente fazendo um movimento lateral. Em segundo lugar, confirma a outros membros da igreja que Yahweh os está abençoando. Afinal, sua igreja não está ganhando novos membros? Entendo. Então, o critério que devemos usar é olhar para seus frutos. Esta é uma lição que todos devemos levar a sério. É realmente fácil decidir que um líder é abençoado por Iá porque ele tem um grande ministério e tem alcançado grande sucesso, ou escreveu muitos livros cristãos que são bastante populares. É fácil esquecer que só porque alguém é bem-sucedido não significa que o sucesso vem de Iá. Lembro-me de 2 Coríntios 11, versículo 14, que diz, abre aspas, e não é de admirar porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Mas eu gostaria de te perguntar o seguinte, existem frutos específicos que devemos procurar? Quero dizer, alguém poderia argumentar que ter um grande ministério e próspero é em si um fruto? Acho que é por isso que as pessoas às vezes se confundem. Esse é um bom ponto, Chris. Bem, Gálatas 5 tem a resposta para isso. Por que você não vai até lá e lê os versículos 22 a 24? Você verá que a quantidade de seguidores de alguém definitivamente não é um dos frutos que usamos para julgar se uma pessoa é de Iá ou não. Ok, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Estes são os frutos produzidos na vida de todos os que se renderam totalmente a Iá e que estão verdadeiramente representando Yahushua. Eles terão amor por outras almas. Eles estarão cheios de alegria e paz que somente Iá poderá conceder-lhes. Sob provação, eles estarão cheios de fé. Quando atacados por outros, eles serão mansos. Isso é o que revela se uma pessoa é de Iá e não o tamanho de sua congregação, a renda de seu ministério ou qualquer outro fator que tendemos a usar para julgar o sucesso de alguém. Todos esses são critérios humanos. Colocado dessa forma, fica muito mais simples e claro. Quantas pessoas estariam a salvo do erro se estivessem sintonizadas para reconhecer que palavras arrogantes e um espírito de falsidade não são e nunca virão de Iá? E quanto ao estilo de vida luxuoso de muitos dos pregadores mais famosos da atualidade, esses homens que estão à frente das mega-igrejas, cujos membros de suas comunidades chegam a dezenas de milhares. E ainda, eles vivem em mansões multimilionárias, eles dirigem carros de luxo e possuem seus próprios jatinhos, e todos pagos pelas ofertas dos membros de suas igrejas que acreditam estar promovendo a causa de Iá. Uma coisa que me acabou de ocorrer foi que Yahushua realmente recebeu muitas doações, mesmo em dinheiro. Além do mais, porque ele precisaria de alguém para atuar como tesoureiro. Você se lembra que a Bíblia diz que Judas ficou com a bolsa de dinheiro do grupo? E mesmo assim, o mestre morreu pobre e teve que ser enterrado em uma tumba emprestada. Isso nos diz que o dinheiro que ele recebeu não foi usado para si mesmo, mas ele gastou fazendo o bem aos outros. E sempre foi assim. Nunca pensei nisso dessa forma antes, mas você está certo, Chris. Vamos dar uma olhada em outro versículo, 1 Tessalonicenses 5, versículos 21 e 22. Tudo bem, dê-me apenas um segundo para encontrá-lo. Vamos lá. Julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Não devemos julgar outros. No entanto, somos chamados para sermos fiscais dos frutos produzidos por outros. Provérbios 20, versículo 11 admite: até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto.
Os frutos da vida de uma pessoa revelarão se eles realmente representam o Salvador ou não. E quão a sério você leva esses princípios? O que quer dizer é que somos todos pecadores, e sendo assim, devemos esperar uma perfeição cega dos nossos semelhantes? Estude as tendências de uma forma geral da vida de cada um de nós. Uma pessoa piedosa ainda pode vir a cometer erros. Vejamos o caso de Elias. Ele fugiu da presença de Jezabel, mas ele ainda continuou sendo um ungido de Iá. Alguém que é verdadeiramente de Iá pode muito bem cometer erros, mas, quando o fizer, será rápido em se arrepender desses erros assim que o Espírito de Iá os convencer disso. Nós não queremos e nem devemos ser acusadores de nossos irmãos. Não. Mais uma vez, somos simplesmente chamados a ficar atentos quanto aos frutos que são produzidos em nossas esferas. Qual é a tendência de suas vidas? Eles estão sempre buscando a verdade e a justiça, ou poder e influência. Se seus frutos não refletem a imagem divina, então podemos saber que as palavras que eles falam, por mais belas que sejam, assim como as doutrinas que ensinam, não serão dignas de confiança. Certamente que suas mensagens poderão conter alguma verdade, mas o erro mais danoso é aquele que está entrelaçado com a verdade. Com certeza. E lembre-se, queridos ouvintes, as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Podemos orar e pedir a Yahweh que nos conduza à verdade e nos proteja de erros e enganos. Provérbios 2 diz: porque Yahweh dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas, porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará, e a inteligência te conservará, para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas. Não precisamos temer o futuro. Precisamos apenas manter nossos olhos no Pai, e Ele nos manterá seguros. Continue nos enviando suas perguntas. Acesse o www.worldlastchance.com/português e clique no ícone Rádio WLC. Sempre gostamos de ler suas mensagens. Olá, eu sou Laura Lee com sua promessa diária da Palavra de Iá. Quando eu era adolescente, eu ia para a escola com uma menina incrível chamada Lili Dobrovsky, e seu pai era um imigrante. Na verdade, o Sr. Dobrovsky ensinava geometria em nossa escola, e então eu também o conhecia. Mas eu conhecia melhor Lili porque estudávamos na mesma classe. Um dia ela me contou a história de seu pai, e eu fiquei encantada com o que ela me relatou. Aparentemente, seus avós moravam na Polônia, quando a Alemanha e a União Soviética invadiram a Polônia em setembro de 1939. Os dois países rapidamente dividiram a Polônia entre eles, sendo que a União Soviética ficou com a parte leste, enquanto a Alemanha conquistou a parte oeste. A avó de Lili estava, à época, grávida e quase nos dias de dar à luz ao pai dessa minha amiga. Quando a União Soviética e a Alemanha invadiram a Polônia, a avó de Lili não teve como escapar de lá. Além do mais, apesar de seu país estar ocupado pelos soviéticos, ela carregava consigo seu primeiro filho, que era uma pequena criança em seus primeiros meses de vida. E outro problema era que ela morava com o marido e o resto da família no oeste da Polônia. O que uma mulher grávida com uma criança de colo deveria fazer, separada da família e dos amigos? O que você faria se você estivesse passando por tal situação? Bem, eu vou te dizer o que a avó de Lili fez. Ela orou. Ela orou fervorosa e desesperadamente para que ela pudesse se unir ao seu marido novamente e voltar para sua casa. Naquela noite, pegando seu filho pequeno pela mão, ela cuidadosamente andou em direção à fronteira que dividia o leste do oeste. Uma barreira já havia sido erguida naquele ponto, mas talvez, se ela fosse bastante cuidadosa, ela poderia passar sem ser percebida. A aventura era perigosa e desesperadora. Se ela fosse pega por qualquer um dos lados, ela poderia levar um tiro. No escuro e no frio, em uma das noites do mês de setembro, enquanto ela tentava atravessar, repentinamente um soldado alemão a avistou e ela foi pega. Ela congelou quando ele apontou o rifle para ela. Tremendo e em um alemão arrastado, ela explicou que estava apenas tentando voltar para sua casa no oeste da Polônia.
Ele acreditaria nela ou ele atiraria nela como, sem dúvida, ele foi comandado a fazer a qualquer um que tentasse cruzar a fronteira? Depois de aguardar por alguns segundos e o coração quase sair pela boca, o guarda decidiu ajudá-la a passar pela barricada. Então, muito gentilmente, ele a disse qual direção ela deveria seguir, a fim de que ela não fosse vista pelas patrulhas que rondavam o local. Tempos depois da guerra, os avós de Lily e seus filhos deixaram a Polônia, e foi assim que tive a oportunidade de conhecer e frequentar a escola com essa minha amiga. Se não fosse por aquele soldado alemão de bom coração, a avó de Lily, que estava grávida, carregando o pai de Lily em sua barriga, ela teria ficado presa na Polônia, que estava sendo ocupada pelos soviéticos, e provavelmente até o ano de 1989, quando a cortina de ferro da Polônia chegou ao seu fim. Mas ela orou, colocando sua vida, a de seu filho pequeno e do outro que ainda estava em sua barriga, nas mãos de Yah, e ele proveu um escape para ela e seus filhos. O versículo 12 de Isaías 52 diz: Porquanto não saireis apressadamente, nem ireis fugindo, porque Yahweh irá diante de vós, e o Deus de Israel será vossa retaguarda. Recebemos grandes e preciosas promessas. Vá e comece a reivindicá-las. Bem, o programa de hoje foi realmente revelador, pelo menos para mim. Eu não tinha ideia de que algumas pessoas realmente acreditam que Yahweh e seu filho são uma só pessoa, não apenas em um propósito, como dizem os trinitaristas, mas eles negam a Trindade, tornando o Pai e o Filho exatamente o mesmo ser. É típico de Satanás transformar a verdade em mentira, e eles estão certos em renunciar à doutrina de uma divindade trina. O problema é que eles vão para um outro extremo quando dizem que o Pai e o Filho são apenas uma pessoa. Mas é o efeito cascata que essa heresia tem em sua teologia que é o problema, e que é bastante preocupante. Como assim? Ao eles dizerem que Jesus é Deus, e portanto Deus morreu pelos seus pecados, pode parecer bom de uma forma superficial, mas quando este conceito é estudado dentro de todas as suas possibilidades, isso na verdade torna o sacrifício do Pai como algo sem muito valor. E não se iluda, Yahushua pode não ser divino, mas ele continua sendo o filho gerado de Yahweh, e não há outro como ele em todo o universo. Dizer que Yahushua era, na verdade, o próprio Pai, e de que foi o próprio Pai que morreu, significa que Yahweh realmente não se sacrificou para salvar os pecadores. Eu entendo o que você quer dizer. É como um meme que eu vi online. É bastante irreverente, mas ilustra o que você está dizendo. Diz, abre aspas, Jesus morreu pelos seus pecados, fecha aspas. Em seguida, começa a tirar sarro dessa afirmação dizendo, exceto que ele não permanece realmente morto. Então, o que ele sacrificou? Seu fim de semana? Jesus perdeu seu fim de semana por causa de seus pecados? É realmente irreverente, mas mostra o que eu estou querendo dizer. Yahushua, sendo totalmente humano, morreu a segunda morte por nossos pecados. Ele não tinha nenhuma garantia de que seu sacrifício seria aceitável a Yah e que ele ressuscitaria. Ele apenas confiava nessa possibilidade. Da mesma forma, Yahweh, ao sacrificar seu filho unigênito, correu um risco real. Yahushua era um ser livre, e mesmo na cruz ele poderia ter pecado e tudo estaria perdido. Mas o que é mais impressionante é que o pai amava seu filho. Qualquer pai ou mãe lhe dirá que é muito mais fácil eles sofrerem do que ver seus filhos sofrerem. Se Yahweh e Yahushua fossem realmente o mesmo ser, apenas em posições e funções diferentes, então na verdade não houve nenhum sacrifício, ou qualquer coisa como se fosse o seu fim de semana. A verdade é que foi um sacrifício infinito, mas feito de boa vontade porque o Pai nos ama demais. É esse tipo de amor e a compreensão da profundidade do amor que o Pai tem por cada um de nós que arrebenta o nosso coração, não é verdade? Isso me lembra a letra de um dos mais belos hinos já escritos. No Monte da Crucifixão, fontes profundas e largas se abriram. Através das comportas da misericórdia de Yah, flui uma vasta e graciosa corrente, derramados incessantemente do alto. E a paz do céu e a sua perfeita justiça beijaram em amor o mundo condenado. Amém, amém. Junte-se a nós novamente amanhã e até lá. E lembre-se, Yahweh te ama e ele é digno de confiança. Você ouviu a rádio WLC.
A World Last Chance está comprometida em levar o evangelho do reino de Yah a todo mundo. Profecias e eventos atuais indicam que o Salvador retornará em um futuro bem próximo, e após a sua vinda, os santos serão brindados com a imortalidade, e o reino de Yah será estabelecido aqui nesta terra. Não há tempo a perder. Aceite hoje o dom da salvação e permita que Yahweh o cubra com a justiça de Cristo. Este programa, bem como os episódios passados na WLC, estão disponíveis em nosso website no www.worldlastchance.com/português. Clique na opção Rádio WLC na parte superior direita da página inicial. Participe conosco novamente amanhã, com uma nova mensagem cheia de verdade no WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para viver no reino terrestre de Yahweh, que será estabelecido em face do iminente retorno de Cristo.